juntos celebrar o nome do Senhor em mais um culto de adoração. Hoje o nosso culto nós chamamos de Quinta de Esperança. E tem mesmo esperança. Tem esperança. Porque o nosso Senhor Jesus é o Deus das causas impossíveis. Irmãos, nós queremos viver um tempo maravilhoso com o Senhor Jesus. Maravilhoso. Toda vez que nós viemos ministrar a palavra de Deus, viemos com o coração pegando fogo, porque esta palavra pode fazer coisas absurdas na vida de cada um de vocês. Mas não basta ouvir estas palavras, não basta entender, compreender, é preciso vivê-la. É preciso vivê-la. Por isso que todas as vezes a gente vem incansavelmente falar desta palavra maravilhosa. Porque é possível ter uma vida plena com o Senhor Jesus. E não são todos os crentes que experimentam isso. Esta é uma realidade. A maioria dos cristãos não experimentam uma vida verdadeira de um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Uma vida plena com Ele, alinhadas à vontade do Senhor. Feliz, sabe? Esperançoso por estar no Senhor Jesus. E esta noite eu quero trazer uma mensagem ao coração de todos os irmãos. E peço que vocês prestem muita atenção. O tempo é curto, por isso temos que falar tudo e resumido para que vocês entendam. Mas eu vou orar, inclusive antes de ler o texto bíblico, para que o Espírito Santo envolva cada um dos irmãos que aqui estão. E os irmãos que estão em casa, assistindo e prestando atenção na palavra de Deus. Para que haja uma mudança na prática de vida do cristão. Todas as vezes que nós abrirmos esta palavra, mesmo que seja um texto que você já leu por várias vezes, o Senhor fala de novo com você. E você lê amanhã e Ele fala de novo com você. O mesmo texto bíblico, a mesma versão, tudo que você já sabe, mas ela vem de encontro na alma de todo aquele que tem fé e crê nesta palavra como sendo viva e eficaz para uma vida plena com o Senhor Jesus. Vocês podem orar comigo? Ore, invoque o Senhor, diga: Senhor, a Tua palavra será pregada, e eu quero me alimentar dela, eu quero saborear a Tua palavra, mesmo que ela seja dura, mas eu sei que trará bom resultado. Amém, Senhor. Se você puder acompanhar comigo Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Jesus falando estas palavras: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a mesma chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Estas palavras não foram tiradas de um livro poético. Essas palavras não fui eu quem escrevi. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. E Ele diz: todo aquele que ouve os meus ensinamentos, as minhas palavras. Que palavras? Jesus está concluindo o Sermão do Monte. E Jesus fala sobre muitas coisas. As palavras que Jesus está dizendo são ensinamentos que Ele acaba de ensinar todos aqueles que estão ali, para quem Ele está falando essas palavras. E no Sermão do Monte Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E Ele fala sobre aquele que é bem-aventurado, até os que choram, os que sofrem, os que padecem. Depois Ele continua falando, começando no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E Jesus, nesses versículos que li, Ele está concluindo o sermão. De tudo que Ele falou, Ele diz: todos que ouvem as minhas palavras, essas, sobre as bem-aventuranças, sobre ser sal da terra e luz no mundo. Eu preguei outro dia sobre isso. Quem estava no culto? Quem ouviu a live? Todo cristão tem a missão, todo cristão convertido ao Senhor Jesus deve ser sal e luz para este mundo. Foi o que eu preguei aqui. Foi o que Jesus disse. E Ele está dizendo outra vez: todos que ouvem essas coisas, todos vocês que escutam, agora sabem dessas coisas. As bem-aventuranças precisam ser sal, precisam ser luz. E Ele fala sobre a lei, tão pesada, que castigava o povo muitas vezes. Mas Ele disse: vocês precisam também observá-la, porque eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E Ele não facilitou as coisas. Além do que, Ele disse: agora vocês, além de amar os seus amigos, o seu próximo, vocês também precisam amar os seus inimigos. Todos os que ouvem estas palavras. E Ele continua falando sobre a ira. Tomem cuidado, prestem atenção no que vão fazer, para não causar prejuízo a outros. Não mate, não ofenda, não fique irado à toa. Calma. E Jesus segue ensinando. É disso que Ele está falando quando Ele diz essas palavras, esses ensinamentos. E Ele ensina também sobre o adultério, tanto para o homem quanto para a mulher.
observem isto, vocês não devem ter essas práticas, sejam fiéis. Agora vocês sabem disso, todos os que ouvem essas minhas palavras. Sobre o divórcio, ele ensina sobre isso. O prazer de Deus está na família unida. Não se divorciem à toa por qualquer coisa. Não destruam o lar. Superem, perdoem. Aprendam a amar. Sejam submissos. Jesus está ensinando essas coisas. E ele vai falando. Não façam votos tolos. Ele diz isso. Não façam falsos juramentos. Com todo amor e paciência, Jesus ensinou aquele povo tudo o que eles precisavam para viver uma vida de relacionamento íntimo, sólido, consistente com Ele. Ele está dizendo: olha, eu vou dizer essas coisas para vocês, porque eu quero estar próximo de vocês. Eu quero que vocês estejam firmes, sólidos, preparados. Mas para que vocês sejam firmes, sólidos, preparados, vocês precisam observar essas coisas e vivê-la, todas elas, letra a letra, parte a parte. Não adianta fazer uma e pular as outras. Façam todas, observem todas essas minhas palavras, esses meus ensinamentos. Não sejam vingativos. Perdoem. Ame os seus inimigos. Olhem para os necessitados. Tenha compaixão deles. Jesus ensina tudo isso no Sermão do Monte. E depois ele ensina a orar. Venha o teu reino, Senhor. Ó Pai que estás nos céus, o teu nome é santo. É o que ele está dizendo. Orem assim. Quando vocês orarem, digam assim: santificado seja o teu nome. E não é para você dizer porque é bonito dizer que santificado é o teu nome. É que eu vivo isso. Eu observo a lei, os mandamentos do Senhor. E cada vez que alguém olha para mim, reto, íntegro, diante do Senhor, eu digo: o teu nome é santificado. Aqui está o espelho disso, a minha vida. Venha, Senhor, o teu reino. As normas, regras, como deve ser, eu quero que venha, porque é melhor. Ele ensina a oração. Jejuem. Não só orem, mas jejuem. Porque a nossa carne é fraca. Mortifique ela. Chegue-se perto de mim. Jejue. E ele segue ensinando. Ensina sobre dinheiro. Sobre os nossos bens financeiros, o cuidado que deve ter, precaução, pode levar o homem a ser um bom servo e servidor das pessoas por causa do dinheiro, mas pode levar o homem à morte e à desgraça por causa do bendito dinheiro. E Jesus segue ensinando aquela multidão de pessoas, aquele povo. Ele ensina várias coisas. Jesus diz: não julgue as pessoas, olhe com carinho e amor. Sejam discípulos, deem frutos. A porta é estreita para vocês passarem. Jesus chega ensinando as pessoas. E quando ele chega no versículo 24 do capítulo 7, ele diz: vocês ouviram essas minhas palavras.
tudo isso que eu falei. E ele diz: todo aquele que ouviu, todos vocês que ouviram isso, eu vou comparar vocês com um homem prudente, sábio, consciente, que constrói uma casa. E esta casa não é uma casa física comum. Ele está falando da própria vida da pessoa com o Senhor. Você é casa. A sua vida deve ser edificada mediante a palavra do Senhor, nele próprio. E ele diz: todo aquele que escuta esses ensinamentos e pratica, vive, não faz um e pula 10, tudo. Eu vou absorver tudo isso, vou pôr em prática. E ele diz: todo que ouve e pratica, eu quero comparar a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque de todos esses ensinamentos, o Senhor Jesus está dizendo: fiquem firmes, andem como eu quero que vocês andem, tenham uma vida espiritual sólida, abandone as práticas, pratique outras que eu estou ensinando a vocês, viva desta maneira, e vocês terão uma vida sólida. Sabe por quê? Porque tempos difíceis virão, a chuva chegará, a enchente virá sobre a vida. Nenhum cristão está à parte do sofrimento e das coisas que acontecem neste mundo. Por certo virá chuva, por certo a enchente vai bater contra aquela casa, que é a nossa vida, a sua vida com o Senhor. O vento forte virá, mas se vocês viverem isso, praticar isso que eu estou ensinando, vocês serão como este homem prudente, que edifica a casa sobre terreno sólido, sobre rocha. Mas todo aquele que ouve, ele não está falando para crente e pessoas não crentes, ele não está falando para cristãos e pessoas do mundo, ele está falando para o mesmo grupo de pessoas. Todos aqueles que escutam, eles estavam no mesmo lugar, eles sabiam das mesmas coisas, eles ouviram todos esses ensinamentos, mas um pratica todas essas coisas e é fundamentado em Jesus, sólido. Mas todo aquele que ouve esta mesma palavra e não pratica, eu comparo ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. As duas casas são iguais. Quem passa vê duas casas belas, perfeitas, toda ornamentada, mas uma tem profundidade, tem alicerces firmes na rocha. Outra é só uma casa, superfície. E Jesus diz: todos que ouvem e não praticam, é aquele que constrói a casa sobre a areia. Sabe o que Jesus fala para ele? Vocês são insensatos. Sabe o que ele quer dizer? Parvo, tolo, sem inteligência. No dicionário, é pessoas sem bom senso, sem razão. Esse adjetivo insensato é aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Jesus está dizendo: vocês estão ouvindo as mesmas coisas, sabem
o que virá sobre vocês. Então vocês precisam praticar, ter uma vida sólida. Mas quem ouve e não faz, sabendo que virá chuva, sabendo que virá enchentes, sabendo que soprará o vento forte, louco, insano, sem inteligência. Você sabe que a sua casa vai cair, mas você a constrói mesmo assim. Jesus está falando de o mesmo povo, com os mesmos conhecimentos, sabendo dos mesmos resultados, sabendo do que deveriam fazer, mas um resolve fazer do jeito certo, e o outro apenas uma casa. E hoje eu quero falar para vocês, com o coração fervendo, de que vocês compreendam que Jesus quer ter um relacionamento íntimo, profundo, sólido. Mas para isso, nós precisamos resolver, decidir, observar todas as coisas que Jesus falou, cada detalhe do que Ele disse, dos seus ensinamentos, e dizer: vou viver item por item, para estar preparado para o tempo dos intempéries que virá sobre a minha vida, que é a casa que Jesus está falando. Só vou falar sobre essas duas coisas. O trabalho de construir uma casa sólida, fundados na rocha. Esse é o tema. Sabe por quê? De todos esses ensinamentos que Jesus disse, de como viver, de como fazer, você constrói e vai edificando uma casa. Mas antes de construir a casa, é preciso observar se há profundidade e se há terreno sólido, ou seja, rocha. E isso não é fácil. Não é fácil. Parece que é só construir a casa. Não é? Quando você lê o texto assim, constrói a casa na rocha, constrói a casa na areia. Mas não é assim. Ambas as casas estão niveladas. A diferença é que o prudente resolveu procurar mais para baixo, mais profundo, aonde ele encontra um terreno base, sólida, rochosa. E esta rocha é o próprio Senhor Jesus. E ele cava. E ele cava profundo. E ele vai o mais fundo possível. E ele olha para o vizinho, a casa já está pronta, edificada, bonita, todos aplaudem. E ele está cavando. E ele está cavando, tirando terra, até chegar na profundidade. Aí ele estabelece os fundamentos da casa. Só depois ele constrói algo que é externo para os outros verem. A maior parte do trabalho da nossa vida com Deus, ninguém vê. Ninguém sabe. Porque depois a terra, e aí constrói em cima, mas lá embaixo está profundo. Pode vir a chuva, pode vir a enchente, pode vir o vento, está firme. Construir uma vida com Deus dá muito trabalho. Jesus fala de amar os inimigos. Quem é que quer? Jesus está falando de ser sal e luz, brilhar, temperar um mundo pecador e sujo. Ele está ensinando tantas coisas que você precisa fazer, que você precisa abandonar. E é tão difícil, porque somos carne, pecadores e tendenciosos para as coisas fáceis.
por isso dá trabalho. É mais fácil construir uma casa superficial. Mas a recompensa é a prática da palavra de Deus na vida do crente. Em algum momento parece não valer a pena. Sabe por quê? A palavra poda. Vamos viver isso então? Beleza, ela vai podar aquilo que você gosta de fazer, tem prazer em fazer, mas precisa deixar de fazer. E a palavra de Deus poda, lapida, sabe? Está fosco, ela dá o brilho e dá trabalho, dói, traz luz para a nossa vida. E quando você aceita pôr em prática esta palavra, você pega ela e coloca na sua vida, ela clareia. E aí você vê a imundícia da sua vida, o pecado, as práticas erradas. E aí agora aquilo ficou exposto e você precisa abandonar tudo isso. Apague essa luz, deixa para lá. É muito difícil, não dá. Mas é disso que Jesus está falando. Precisa fazer essas coisas. Traz desconforto para a nossa carne. E o pior de tudo é que você faz tudo isso e não tem aplausos, não tem plateia, ninguém vê, não aparece aqui, não dá para ver, está embaixo da casa, lá embaixo, na rocha. Não é só uma aparência, há também profundidade, é diferente. E só é possível perceber isto quando vem a chuva, a enchente e o vento. Você não vai cair. Só que dá trabalho. Dá muito trabalho. Depois de firmado o alicerce, a casa pronta, sabe qual é a recompensa? Viver uma vida, um relacionamento com o Senhor, tranquilo. Mas por que você está tranquilo? Já conversou com aquele crente firme no Senhor? O mundo está acabando em desgraça e ele está tranquilo. Vocês vão ser mandados embora. O mundo está perdido. De boa. Tem profundidade. Está sólido. Pode chover, pode ventar, pode dar enchentes. A casa está estruturada em Jesus. Ao contrário da facilidade de construir uma vida superficial e aparência, bem diferente. Jesus chama esse de louco, insensato, imprudente, burro. Você sabe que vai cair. Você sabe que não aguenta um vento na sua vida. Você sabe que não aguenta nenhum trovão, quanto mais a chuva. Mas você faz mesmo assim, porque você quer ser visto como casa, como cristão. O pastor vê você. O que importa é isso. A igreja me vê. É só eu me livrar do vento e da chuva. Não dá. Virá sobre a vida de todos, tanto do que está firme quanto do que está superficial. A diferença é que é mais fácil. Ambos sabem que virá tempo das chuvas, enchentes. Chegará o vento a soprar. Mesmo sabendo, constrói a sua bela casa na areia. É mais fácil. Eu só preciso vir aqui, preparar um sermão. Estou acostumado a falar. Copio da internet.
Só preciso fazer isso. Não é mais fácil? A vida de aparência é mais fácil. Você não precisa orar. Você não precisa ir lá ver o que foi mesmo que Jesus falou que eu tenho que fazer. Tem que amar meu inimigo. Eu preciso ser sal. Na superfície, não precisa de nada disso. Só aparência. Eu só tenho que saber tocar, eu só tenho que saber cantar. Eu só tenho que vir aqui, pastor Rentes, e dar um glória, bonito. Eu só tenho que pôr um terno. Eu só tenho que aparecer. Pronto, eu sou casa. Pronto, agora eu sou bela construção. Só não pode chover. E nem vento. Pode acontecer nada. Senão cai. É mais rápido. Já que eu estou cantando lá no grupo de louvor. Já que eu estou pregando igual aquele gordinho. Já, daqui a pouco. Só precisa aprender os macetes ali de falar. Só precisa anotar. Rapidão. Não tem de orar, não tem que jejuar, não tem que abandonar o pecado, não tem que viver um relacionamento com Deus, não tem que estar preocupado como os outros vão absorver a palavra do Senhor Jesus. Uma vida superficial é muito mais fácil. Eu só preciso aparecer na igreja de vez em quando e fazer assim para o pastor. É só isso. Se ele perguntar se está bem, eu digo que está. Eu não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso abandonar o pecado, até porque está escondido. Ninguém sabe se tem ou não alguma coisa para baixo. Só o que se vê é casa, é igual. E Jesus está dizendo, vocês são loucos. Porque a chuva virá sobre esta casa e ela vai cair. E aí ele diz, e vai ser grande a sua queda. As consequências. A facilidade de uma vida rasa, apenas de aparências, não resiste a nada que virá contrário. E tem uma consequência muito pior. Jesus disse, será grande a sua queda. Sabe por quê? Porque vocês ouviram, vocês sabem, vocês ouviram esses ensinamentos. Agora vocês já sabem o que virá sobre a vida de vocês e como vocês devem estruturar, fundar a sua vida. Vai ser grande a queda. Hebreus 10, versículo 26. Sabendo dessas coisas, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Mas tem jeito. Conclusão. Se você tem uma vida de prática apenas de igreja, religiosa, aparência, os outros sabem porque você diz que é, mas lá na alma, na sua vida, no oculto, você não é. Tem jeito. Porque você ainda não edificou a sua casa. Comece agora. Comece hoje. Procure saber como eu tenho que viver num relacionamento com o Senhor. Todos que ouvem essas minhas palavras e as pratica, vive, faz, crê, sofre para ser moldado no caráter, na vida. Todos esses são prudentes.
edificam a sua casa em Jesus, a rocha eterna. Nada derruba, nada pode jogar no chão. Amém ou não amém? Então vamos nos preparar. Tanto os irmãos que estão em casa e nós aqui, para um novo tempo com o Senhor Jesus. Vamos começar a cavar. A sua casa está na superfície. Você sabe que não tem alicerces. Comece a cavar hoje, para viver uma vida em segurança com o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E depois nós vamos cantar mais uma canção de louvor ao Senhor. E vocês, com o coração disposto, comece a observar uma vida intensa com o Senhor Jesus. Oh meu Deus, a tua palavra é bendita, poderosa. E eu oro que o teu Espírito envolva cada um destes meus irmãos, que eles possam observar, compreender, crer, praticar e viver, para chegar na plenitude de uma vida com o Senhor Jesus, consistente, firme, sólidos, preparados para qualquer intempérie desta vida. Mesmo que doa, a chuva é a mesma, o vento é o mesmo, a enchente é a mesma, mas a fundação é diferente. É na rocha inabalável que é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que a tua palavra encha esse meu irmão com uma porção de vida, de ânimo, que eles tenham ela como ferramenta para viver uma vida intensa com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus.